Um bom dia, querida paróquia do Vale do Juruena. Bom dia, queridos membros. Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje, dia 24 de maio, nós estamos chegando. Desculpa, abri aqui as minhas senhas diárias, o dia errado. Chegamos no sétimo domingo da Páscoa, dia 24 de maio. E o lema para esta semana, o texto bíblico que quer nos acolher para esta semana, amados e amadas irmãs, é o texto de João 14, 18, que nos diz: Não deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus Cristo diz: Não os deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. A esperança da vinda de Jesus Cristo para completar a sua tarefa aqui conosco enquanto seres humanos, enquanto pessoas cristãs. É a segunda vinda de Cristo, a qual nós cremos, assim como também na vida eterna. Queridos e queridas, também mando este áudio, este vídeo, esta meditação, este pequeno culto, um culto reduzido, para amigos e pessoas conhecidas do Rio Grande do Sul. Por isso quero saudá-los também, na alegria de podermos refletir neste momento em conjunto. O texto bíblico para a nossa reflexão no dia de hoje nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 até 11. E assim nos diz este texto bíblico. Depois de dizer estas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste a este mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me a tua presença, a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem. E agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti, pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste. E eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles. Não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daquele que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder de teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Um texto que vem nos preparando já um pouco para a próxima semana. Quem é que será que lembra
o que no próximo domingo, dia 31 de maio, nós iremos celebrar. Uma data extremamente especial, Pentecostes. E este texto que antecede Pentecostes é um texto que já vai falando sobre o envio do Espírito Santo, a subida de Jesus Cristo para junto de Deus. Um texto, digamos assim, preparatório. Mas esse texto também tem muito a nos dizer. Por isso, primeiramente, quero saudar a cada um e a cada uma de vocês com a saudação apostólica que o apóstolo Paulo nos ensinou, que nos diz que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um e cada uma de nós. Amém. Quero iniciar contando uma pequena história para depois adentrarmos um pouco mais a fundo o nosso texto bíblico. Conta-nos uma história que a formatura de um jovem estava se aproximando. Toda a família do rapaz estava ansiosa com as festividades e o jovem, formando, se ocupava muito com os últimos detalhes. A escolha de seu terno, a reserva do salão, o jantar, o que seria ali preparado e oferecido aos convidados, a entrega dos convites às pessoas amigas que ali deveriam se fazer presentes. E é claro, ele pensava também nos presentes que ele estava por receber. Ao passar em frente a uma concessionária, imaginou como ficaria feliz se ele ganhasse um carro. Não querendo, porém, ser direto nas conversas em casa, ele dava algumas pistas para o seu pai, para que o pai pudesse dar a ele aquele sonhado presente. Então chegou o grande dia, chegou o dia da formatura. De manhã, bem cedinho, o pai lhe chama até o escritório. Ele tem um presente para o seu filho. O jovem não consegue se conter. Estende as mãos para receber o embrulho, certo de que havia ganhado o seu primeiro automóvel. Ao abrir aquele pacote, porém, a grande decepção. Não há uma chave ali dentro, mas ali dentro daquele pacote, daquele embrulho, há uma Bíblia. Uma Bíblia? Uma Bíblia? Indignou-se muito o formando. O Senhor é um homem tão rico, podia me dar qualquer coisa. E tudo o que me dá é uma Bíblia. E largando o presente sobre a mesa, saiu inconformado do escritório de seu pai. Os anos foram se passando. O pai veio a falecer e quando o jovem veio ajudar na arrumação da velha casa, encontrou a Bíblia que havia recebido de seu pai no dia de sua formatura e pelo qual ele nunca havia se interessado. Resolveu então folheá-la, folha por folha, com paciência, e não foi a sua surpresa. Junto com a dedicatória havia um pequeno bilhete. Podes passar na concessionária e retirar o seu carro. Ele já está pago. Então o jovem percebeu o grande tesouro que havia perdido por ter rejeitado a palavra de Deus. Estimados irmãos, estimadas irmãs, talvez vocês já tenham ouvido ou lido esta história que eu acabei de compartilhar, esta pequena historinha que eu contei para vocês, mas ela nos ajuda a entender o precioso tesouro que se esconde por trás da palavra de Deus.
Conforme o texto de João, que lemos há pouco, este tesouro é a vida eterna. Jesus estava partindo, nos conta o texto bíblico. Em breve ele seria preso e seria morto. Então, logo após as suas palavras de despedida, Jesus Cristo faz também uma oração. E nesta oração, Jesus revela onde está a vida eterna. A vida eterna que todos e que todas nós almejamos. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único e o verdadeiro Deus, nos diz o versículo 4 do texto bíblico. Em palavras mais simples, isto significa que a salvação, a nova vida que nos está prometida para além deste mundo, para aquilo que vai além desta vida terrena, aquilo que vai além disto que nós vivemos aqui hoje, passa pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. E de onde vem? De onde vem o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, se não através das Sagradas Escrituras, através da Bíblia? Pois é sim, é na palavra de Deus que ele se dá a conhecer. Também de outras formas, através do seu Santo Espírito, com ações misericordiosas de nós que somos seus filhos e suas filhas, mas primariamente é na palavra de Deus que ele se dá a conhecer. Bem como a Jesus Cristo, aquele a quem ele enviou para a salvação e para a redenção da humanidade. Então eu pergunto, queridos, queridas irmãs em Jesus Cristo, a quantas anda o nosso conhecimento a respeito de Deus e a respeito de Jesus Cristo? O que você sabe de Deus? O que você sabe de Jesus Cristo? De seu Filho? Eu creio que muitos de nós cultivamos a boa prática das Escrituras Sagradas e assim também tem aprendido cada dia mais a respeito de Deus. Mas, por outro lado, eu receio também que muitas pessoas precisam reconhecer e confessar a sua negligência a respeito deste aspecto. Somos desde a infância motivados e motivadas a ler e a conhecer sempre mais sobre história, sobre geografia, sobre matemática, sobre línguas e assim por diante. Nós somos incentivados a descobrir a nossa vocação, e assim, a partir de todas as matérias também, aprender uma profissão. Nós temos que estar informados sempre de novo sobre as últimas notícias que acontecem na nossa cidade, no mundo ao nosso redor. Aquilo que acontece aqui, lá, aqui em nosso país, lá no mundo, no estrangeiro. Nós gostamos muito de ficar um bom tempo sentados e sentadas na frente da televisão, do computador, do celular, lendo, ouvindo ou assistindo de tudo um pouco.
E é por causa destas facilidades que nós sabemos muito mais. E por causa destas facilidades nós sabemos muito mais do que conheciam os nossos antepassados. Sim, é fato. Nós temos o conhecimento nas nossas mãos. Nós temos o conhecimento, nós temos as notícias quentinhas, sempre fresquinhas. Mas há um grande diferencial entre nossa geração e a geração de nossos antepassados. Pois eles sabiam, nossos pais, nossos avós, eles sabiam muito mais sobre Deus e sobre Jesus Cristo. O que nós sabemos? Você sabe quem é Deus? O que Ele fez no passado e o que Ele promete fazer no futuro? Quando preparando esta meditação, eu lembrei dos nossos confirmandos e das nossas confirmandas. Todas as semanas eu mando tarefas para eles e para elas. Temos confirmandos em Cotriguaçu, Juína, Linha Gaúcha e, se eu não me engano, um menino ainda em Conselvão. E na última tarefa eu pedi para que eles lessem alguns trechos bíblicos de Êxodo, onde Deus dá a Moisés as leis e os mandamentos, onde eles puderam ler sobre a retirada do povo escravo do Egito, caminhando há 40 anos em direção à terra prometida, a Canaã, a abertura do mar, a fragilidade dos egípcios quando eles entram no mar perseguindo o povo abençoado. E então eu fiquei pensando, que bom que esses confirmandos têm a oportunidade de conhecer um pouco sobre a história bíblica, a história do nosso povo de Deus. Daqui a pouco eles vão começar a estudar os mandamentos. Nossos antepassados conheciam tudo isto, de cor e salteado. E então nós nos perguntamos mais uma vez, o que nós sabemos? Você sabe quem é Deus? Você conhece a sua história? O que Ele fez no passado e o que Ele promete fazer no futuro? Você sabe qual é a vontade dEle para mim, para você, para todos nós? O que Ele aprova e o que Ele desaprova? Infelizmente, queridas comunidades, prezada paróquia do Vale do Juruena, queridos amigos que neste dia, nesta manhã me ouvem, infelizmente, em muitos lares, em muitas casas, a Bíblia não é mais do que um simples livro deixado e esquecido na estante ou em uma gaveta. Sim. E por causa disso, por causa deste esquecimento, é que nós esquecemos o conhecimento de Deus e de Jesus. É por causa deste esquecimento que o conhecimento sobre o Trino Deus é mínimo, é muito pequeno. Isto quando há. Nós vemos e percebemos muitas vezes uma fé muito frágil, uma fé sem um fundamento bíblico coerente. Peço desculpas por esta
essas mensagens que vêm entrando, mas enquanto que eu vou gravando, o WhatsApp sempre vai funcionando. O conhecimento bíblico deveria ser o fundamento daquilo que nós cremos e naquele que nós cremos. É uma pena. É uma pena que nós não nos empenhamos mais nas leituras bíblicas e na prática da leitura de nossa Sagrada Escritura. Pois é nela que consiste o conhecimento a Deus e a vontade dele para cada um e cada uma de nós. Pois é aquele que não conhece a Deus e a sua vontade, é também uma presa muito fácil. Quanto menos nós sabemos dos fundamentos de nossa fé, mais frágil nós nos tornamos para os perigos que estão à nossa volta, os perigos que estão neste mundo. Nós nos tornamos presas muito fáceis de profetas falsos e de doutrinas incoerentes. Assim como a própria Bíblia adverte lá em Efésios 4, versículo 14, aquele que não tem conhecimento do Filho de Deus é como um menino agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Eu acho essas palavras da carta enviada a Efésios tão forte, mas também tão verdadeiras. Um menino levado que corre de um lado para o outro. É como se nós não tivéssemos um rumo. Isso é muito triste. Isso é lamentável. E então, ele já não sabe mais discernir o que vem de Deus e o que é contrário à vontade de Deus. Nós vemos isso também com pessoas que nós conhecemos, pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes isso acontece dentro de nossas próprias comunidades e dentro de nossas casas. Muitas pessoas se afastam da comunidade, da sua fé luterana também, por não conhecerem verdadeiramente as Sagradas Escrituras. Muitas pessoas, trocam de religião achando que na outra igreja Deus será mais forte, que na outra religião, lá na outra igreja, Deus cura tudo e todos. Lá, na outra igreja e na outra religião, muitas vezes as pessoas creem e acreditam, lá, é a partir de lá agora que eu vou encher os meus bolsos de dinheiro. Aquele que não conhece a Deus, aquele que não conhece a Jesus Cristo, desconhece os preceitos estabelecidos pelo Senhor. Torna-se incapaz de julgar o que é pecado e também o que não é pecado. Prezada comunidade, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, lá no início desta pregação eu falei sobre o texto bíblico onde um menino recusou as Sagradas Escrituras. Num sentido figurado, recusou o seu tesouro. O carro que havia ganho do pai,
mas também recusou a palavra de Deus, a sabedoria nas Sagradas Escrituras. No texto bíblico que nós ouvimos, Jesus orou por seus discípulos, pedindo que Deus lhe desse o conhecimento que garante a vida eterna. Essa oração também é para nós, para mim e para você. Não pensem que eu estou falando só para aqueles que me ouvem, mas eu também sempre falo e reflito para mim, para a minha fé pessoal, que torna-se coletiva junto com a fé de vocês. E nós, através da Escritura Sagrada, temos à nossa disposição tudo o que Deus tem a dizer de si mesmo e de seu Filho, que é o nosso Salvador, o nosso único Senhor, o nosso Salvador. Aliás, o estudo das Escrituras Sagradas é um dos grandes legados da tradição luterana, nós sabemos disso, que tem como um dos seus pilares, uma de suas bases, somente a Escritura. Este pilar está estancado em nossos corações, em nossa doutrina, muitas vezes escancarado em paredes de igrejas, escritórios e casas, somente a Escritura. O nosso reformador Lutero, para quem conhece essa história, lutou bravamente. Lutero foi quem traduziu a Bíblia, tirou o conhecimento bíblico apenas dos bispos, arcebispos, padres, do letrado, e colocou-o nas mãos do povo, nas mãos das pessoas que creem no Trino Deus. Lutero arriscou a sua vida para traduzir a Bíblia para a língua alemã, onde posteriormente foi também traduzida por outros autores nas mais diversas línguas, hoje em todas as línguas possíveis. Lutero arriscou a vida na tradução para que nós tivéssemos a oportunidade de lê-la, de interpretá-la, mas de interpretá-la corretamente, com o devido cuidado, também com a devida orientação de quem um dia teve a oportunidade de se formar, de se graduar em teologia, mas também daquelas pessoas que estudam a fundo, levando a história bíblica de uma forma séria e de uma forma coerente, sem a intenção de enganar o povo, mas com a intenção de fortalecer a fé daquelas pessoas que têm acesso a esta leitura. Queridos e amados, para o dia de hoje eu deixo um convite. Vamos nós, como herdeiros desta bonita tradição, desta linda tradição luterana, empenhar-nos para conhecer cada vez mais o nosso Criador e o nosso Salvador. No próximo domingo nós celebramos Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Vamos usar como exemplo os nossos antepassados, que entendiam e compreendiam cada passo litúrgico e cada leitura bíblica que por eles era praticada. É preciso conhecer muitas coisas para uma vida digna aqui na terra, mas é preciso conhecimento de Deus e de Jesus para uma vida junto, de paz
na eternidade. Dê cada vez mais e dê sempre de novo ouvidos ao Senhor que se apresenta na Bíblia, que se apresenta na pregação, que se apresenta nos estudos bíblicos. Que Deus possa abençoar o estudo e o empenho de cada um e cada uma de nós, hoje e sempre. Amém. Amados e amadas irmãs, também neste momento oportuno, nós queremos agradecer desde já todo o valor de contribuição que vocês depositaram neste mês, mais uma vez, de uma forma séria e de uma forma coerente. Nós temos muitas pessoas que estão desempregadas e sem o seu sustento, mas graças a Deus há outras pessoas que estão carregando a paróquia do Vale do Juruena neste momento. Gratidão. É isto que nós podemos dizer. É nessas palavras que nós podemos traduzir o que vocês têm feito por esta paróquia neste tempo de pandemia, neste tempo de dificuldade. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abençoado domingo, um abençoado final de semana. Firmes e fortes na presença do Trino e amado Deus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós Ele levante a sua face e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.